Hoje, o padrão de financiamento de uma economia, custo de capital, perfis de capital, deriva de economia política, deriva da modelagem de economia política, deriva do estágio de poupança interna de cada lugar e deriva da situação patrimonial de cada país. E nós, no mundo, não detemos, isto é um dado lamentável. No futuro, quem sabe, não será assim, mas hoje é. Os termos de troca internacionais são feitos em duas moedas, até ontem feitos em uma única moeda. E os norte-americanos têm todo o direito, por razões que não cabe especular profundamente aqui, de praticar déficits monstruosos nas suas contas e não tem inflação, porque o dólar é reserva de valor das reservas cambiais do Brasil, da China, etc, etc, etc. E quando você tem investimento numa moeda que você não emite, você tem que saber imediatamente como vai remunerar esse passivo. Ninguém vem fazer investimento aqui para fazer caridade, vem fazer, como é bom, bem-vindo, mas para se remunerar. Quando você, por exemplo, privatiza, internacionalizando uma companhia que processa non-tradables, você põe lá no elemento das suas contas correntes, na sua conta corrente com o mundo, você põe lá o seguinte, um passivo externo que não tem em si caminhos de financiamento. Ninguém exporta pulso telefônico, ninguém exporta quilowatt, a não ser se tiver uma hidrelétrica numa fronteira, que não é definitivamente o caso brasileiro. Portanto, o padrão de financiamento não é mundial, não é global. A taxa de juros brasileira, um empreendedor gaúcho de grande e extraordinário valor, desconta um duplicata em Porto Alegre, bom amigo do gerente, a 1,50%, 1,75% de juro ao mês. É por quanto se financia um japonês ao ano, descontado a inflação. O componente tecnológico tem tal centralidade hoje em matéria de aprazabilidade, de preço, de produtividade, enfim, de tudo nos bens e serviços desejados pelo padrão globalizado de felicidade referida a consumo, que não é mais possível, não é opcional dizer que nós podemos operar aqui com retardo tecnológico, isso é lixo, é um erro grave de uma certa esquerda antiga no Brasil, ficar com essa coisa reacionária no fim, conservadora no pior acepção desse termo, mas compreendamos, a tecnologia ainda é um domínio que está territorializado no mundo, ainda é nacional ou regional. Por exemplo, vou citar aqui, eu sou um provocador, né, militante político absoluto, provocado pela ilustrada palestra do professor Tom Palmer. A Embraer se vira aí para fazer uns aviões, está crescentemente nacionalizando, o desenho é nosso, mas evidentemente não temos capacidade de fazer turbina. A Embraer tem um avião de treinamento militar chamado Tucano, e o Chaves quis encomendar uma porção de aviões do Brasil. A América do Norte fez um embargo, proibiu o Brasil de vender os Tucanos para o Chaves, porque tem um componente de aviônica tecnológica que o Brasil não produz e que é egresso da América do Norte. É claro que, chocando com a teoria, eu volto à minha premissa, eu não tenho nenhuma dificuldade ideológica de defender o free trade. Eu suponho que, no futuro, a humanidade será capaz de se equalizar, de estabelecer uma divisão internacional do trabalho, capaz de compreender as especificidades. Agora, compreender isto hoje, necessariamente, tem que estabelecer um nexo de inteligência que nos blinde das paixões ideológicas simplificadoras, porque senão os operadores da realidade traquejam a contradição diária, que, por exemplo, obriga o Brasil a defender nos fóruns internacionais free trade em commodities. Nós reclamamos da América do Norte, que restringe nossos aços planos, que já é até um semi-elaborado, causando distorções graves nas decisões de investimento. Lá vai outra provocação. Por que a nova siderúrgica do Jorge Gerdau não é no Ceará? Por que é na América? Porque o governo Bush, republicano, ultraconservador, resolveu estabelecer um programa de reconversão industrial siderúrgica nos Estados Unidos e restringiu as importações do aço plano brasileiro, que é o mais competitivo do mundo. Nós queremos que a França compre nossas commodities agrícolas sem absurdíssima política de incentivos, que, aliás, replica-se no etanol na América do Norte. Então, tenhamos clareza, free trade deve ser um objetivo, claro, porque é uma inerência da liberdade humana, mas não tenhamos ilusões, é uma ameaça grave não só aos monopólios, porque as condições são assimétricas. E eu vou referir a questão agora, o Brasil padece de um retardo tecnológico médio e tem
extenso e tem o que perder. Nós somos a 15ª economia industrial do mundo. Nós não podemos praticar um modelo que, por exemplo, desindustrializou o rudimento de indústria argentina, claro, por culpa de interdições ideológicas que impuseram aos argentinos uma modelagem estúpida de economia política, lesiva a seus próprios interesses, enquanto Menem era saudado no estrangeiro como homem, como assim lá atrás, o presidente do México, como homem que estava levando a Argentina ao primeiro mundo. E a consequência seguinte, passivos infinanciáveis, esterilizou-se o sistema financeiro argentino, esterilizou-se a poupança popular e a presidência da República foi oferecida no mercado público de Buenos Aires durante uns 20 dias sem que ninguém quisesse apanhá-la. Concretamente. Mas há um outro elemento, concreto, diz da escala. Tem a ver, por exemplo, com essa nova saudação ao regime exótico, para ficar numa palavra em respeito aqui ao Mr. Ling, meu querido amigo, né, o dito mercado chinês. A China produz 1 bilhão de unidades têxteis por mês numa certa planta de Xangai. Para a realização de divisas, aquela distorção ancestral que eu mencionava, que é o termo de troca internacional, ser uma moeda emitida por um país sobre o qual nós não temos influência, ou agora tem o euro, o ien aqui e ali pode servir, mas isso só são eles. E não há consequência inflacionária nessa emissão offshore, trilionária, que permite, por exemplo, você gastar $1 trilhão numa guerra no Iraque. E o efeito disso para trás é totalmente uma política de compras governamentais, que a retórica do free trade considera uma distorção, e eu também. Mas é assim que a vida é, eu não gosto, mas constato. E volto a dizer, o Brasil tem o que perder. Então, veja bem, se o Brasil tem estrangulamento no financiamento por transição, nada justifica que a gente não avance para fazer equipotentes as condições de financiamento brasileiras algum dia. Elas não são hoje. Podemos discutir oportunamente, não cabe nesses 20 minutos, quais são as razões disso. E são também, boa parte delas, caricatas. O Brasil praticou juro real de 23% durante 12 anos. Did you understand? The interest rate in Brazil was 23% a year in real terms, along 20 years. Sorry for my bad English.